Bom dia, pessoal. Depois de tanto pedirem aí, fazer a introdução, mostrar a máquina ao todo e comentar um pouco dela, mesmo que eu fiz com a minha outra máquina, que agora tem que dar uma arrumada nela, agora que tem uma máquina para fazer umas engrenagenzinhas aí. Melhor eu voltar naquela lá, pra tentar deixar ela mais rígida. É, Não está acabado de nenhuma forma. Tem muita coisa que eu quero fazer nessa máquina ainda. Tem que arrumar as madeiras. Eu quero botar dissipador nos motores de passo para poder usar mais corrente, além do nominal ali. Eu quero botar relação para ela poder se deslocar mais rápido. E provavelmente no futuro eu quero atualizar para fuso de esfera, porque né, barra roscada tem aqueles probleminhas básicos que ela não é perfeita. Ela tem seus desníveis aí na usinagem da rosca. Não sei nem se é usinada da rosca, acho que nem é usinada. Que fazem ela não ser bem linear. Ela anda um pouco mais, anda um pouco menos, anda um pouco mais. No final ela dá uma média razoável, mas não é perfeito. E tem o backlash ali, que ela consegue se mexer um pouquinho para um lado e para o outro. Não é muito, é o 0.1, 0.15, acho que talvez seja até menos. E eu não consigo tirar esse backlash botando duas porcas, porque em alguns pontos ele vai travar, por causa que a rosca não é sempre da mesma espessura, uma é mais fina, outra é mais grossa. Então, se eu botar duas porcas para tentar tirar essa folga, quando ele chegar na hora que é mais grossa, na hora que é mais fina, ele vai trancar a barra. Tá saindo de foco. Eu botei isso aqui, é um papelão, só prendi ali para não sujar as guias ali embaixo, que cai bastante sujeira nelas. Deixa eu trocar vocês de lugar aqui agora. Como você pode ver aqui, eu não usei eixo retificado com suporte, eu usei aqueles que é flutuante, mas em compensação eu botei um de 30 milímetros para ficar bem rígida. Para mim não faria diferença nenhuma eu ter botado um suporte ou não, porque eu não tenho nada suficientemente rígido para prender ele. Então, se eu botasse um com suporte, eu ia ter que botar um de 30 milímetros e com suporte. Ia sair mais caro e não ia aumentar a rigidez em nada. Eu sei que acho que umas duas pessoas sugeriram aí, mas eu estou basicamente falando que se tu vai comprar essas guias com suporte atrás, elas têm que ter alguma coisa para ser presa rígida. Se eu botasse maior essa barra de alumínio aqui atrás, ela não é particularmente rígida para ser preso ali, não mais rígida do que essas barras de aço. Então eu ainda teria que botar umas barras grossas e eu teria que parafusar atrás. Talvez ficasse um pouco mais rígido se eu botasse as barras iguais e parafusasse lá, mas ia sair muito, muito mais caro. Por conveniência, eu botei 30 milímetros em tudo, 30 milímetros lá, 30 milímetros aqui, 30 milímetros na base, mas se fosse para fazer certinho, eu não botaria 30 milímetros aqui, eu botaria uns 20, mais barato, mas a diferença de preço não é tão grande assim. Por conveniência, eu já aproveitei e botei aí. A minha tupia da Bosch, pegou sombra aqui, é uma tupia da Bosch de 1600 watts, Bosch Golf 1600C. É uma tupia bem, tá me surpreendendo aí, 2 HP, né? Só que ela é mais forte que um spinner normal, porque ela tem controle de velocidade real. No caso, se ela vê que um spinner normal, se AC, ele permite que o RPM caia, porque ele trabalha com escorregamento das fases para rodar, né? Ele não é síncrono, ele é assíncrono. Então ele acaba perdendo um pouco de rotação aí quando ele entra em materiais muito duros. Já essa aqui é a malha fechada, ela sabe a rotação do motor. Então quando ela entra em um material muito duro, ela tenta compensar aí. Eu tive um problema em ferro, que a corrente é tão alta que acaba perdendo a comunicação do Arduino.
O único momento que eu perdi a comunicação 2 vezes foi usinando ferro aí, inclusive eu já usinei ferro com ela. Funciona incrivelmente bem, não faz nenhum barulho estranho, não faz nada. Eu tenho que comprar algumas fresas de carbide, porque fresa de aço rápido é no mínimo 10.000 RPM essa tupia, então a fresa de aço rápido ela não dá conta, ela vai derreter. Eu sei que eu fiz um trabalho pequeno e foi bem coisa, mas se eu fosse fazer uma coisa grande, se eu não botasse lubrificante, a fresa ia destemperar o corte e ia perder. E eu aumentei para 15.000 RPM só para dar uma olhadinha, faísca para todo lado. Eu tenho certeza que aquela fresa, se eu continuasse ali, ia degradar de certeza. Aqui na tupia eu botei um microservo ligado no potenciômetro dela, para mim não ter que trocar velocidade, porque às vezes tem que fazer umas trocas de velocidade no meio do material ou velocidades específicas para a fresa, então eu posso deixar tudo isso anotado no computador. E aqui que eu altero no computador, aqui eu só tenho que fazer a troca manual das fresas. A CNC dela, dessa parte de madeira aqui, que só voltei porque eu estava ansioso para ver ela funcionando, é todo de alumínio, não tem, e os grampos, não tem nada de outros materiais, claro, tem ferro, coisa, mas a estrutura basicamente é alumínio. Essas guias lineares, vamos comentar um pouco delas. Carga dinâmica é quase 170 kg, então eu não estou muito preocupado em gastar elas, porque eu com certeza não tô chegando a isso, mas também com certeza não está muito longe. Ela tem um pouco de deflexão, sim, eu notei isso usinando ferro. Em alumínio até não notei tanto, mas em ferro ficou aparente quando eu tentei fazer um corte muito agressivo. Ela teve deflexão. Provavelmente daria para continuar ali e dar uma limpada no final para botar nas dimensões, mas foi bem. Eu vou gravar uma hora para vocês aí. Ferro. A mesa eu fiz de um pedaço de ferro, tentei deixar ela mais reta possível. Eu sei que está com 0,15 de desnível, não sei, eu não lembro agora qual era a ponta, de uma ponta aqui mais ou menos, né, porque a tupia não chega até o final, ponta aqui até lá. Eu vou ter que mapear ela melhor para mim saber, até para mim poder lixar se tiver algum ponto alto. Não lixar na mão, né, mas dar uma melhorada, porque quanto mais reta a base, melhor. Mas uma coisa é certa, ela tá sólida. Essa mesa aqui não vai a lugar nenhum. Aqui por baixo da máquina, vamos lá, mesma ideia, duas guias lineares de 30mm. Essas aqui estão um pouco mais afastadas uma das outras, porque se eu botasse elas próximas, eu ia ter uma área que não tem suporte aqui no canto, então eu ia ter uma margem para deflexão, porque ia ser basicamente uma alavanca. Então eu botei elas o mais separadas possível. Infelizmente eu não podia executar a mesma ideia para frente e para trás, porque se eu botasse uma guia aqui e outra guia lá atrás, eu não ia ter área nenhuma para se movimentar, porque a mesa é do tamanho da máquina. Se vocês olharem lá, a mesa ela está indo para trás da máquina, ela não está no meio, mas claro, se fosse transportar, se fosse guardar aí, eu deixaria ela no meio. Ela é bem pesada, eu não medi ela corretamente, mas basicamente pelo que eu sei dos materiais, aqui ela está em torno de 60 kg, é bem pesada, então se for carregar não é o trabalho de uma pessoa só, até porque não tem ângulo bom para levantar ela, mas é uma CNC razoavelmente portátil, assim, não ficou nada de absurdo. Pode levar ela, botar em qualquer lugar e se for fazer uma apresentação, ela tá aí, não tem dificuldade grande, e principalmente na parte dos eletrônicos. Vamos aqui. Deixa
Deixa eu abrir tudo ali e a gente resume. E vai ter que ser a mão livre, porque os eletrônicos estão todos no chão e o meu tripé é alto demais para essa gravação, ele fica gravando de cima. Eu usei tudo da China, literalmente. Fontes, aquelas fontes chinesas que a gente vê em impressora 3D normal, 48 volts cada uma e 5 ampere, o motor é de 4, lembrando isso. Uma fonte de computador para alimentar o geral, tipo se eu preciso de 12 volts, 5 volts, como tem servo motor, tem Arduino é 12, o servo é 5, então eu botei uma fonte de computador aí para alimentar o geral. Tem um disjuntor ali em cima, porque já me foi a última vez, nunca cai, mas quando curto-circuita ele salva. Esse Arduino é o que faz a jogada do servo da Tupia para controlar a velocidade. Eu botei ele ali só por cima mesmo. Não tive problema absolutamente nenhum. Super confiável. Tá sendo perfeito. Eu vou ver, claro, quanto tempo dura. Não foi muito tempo de teste. Mas tá aí, tá super confiável, sem problema nenhum. Módulo relé, não sei se vocês viram eu fazendo, acho que eu não gravei, mas está aí. Também não sei que na verdade não tem o que dar errado, é um módulo relé. E a placa principal do Arduino, que eu botei todos os autoacopladores, que não está totalmente isolado, negativo do negativo, então terra não está em comum, terra está completamente separado. Esse Arduino aqui é computador e Arduino. Esse terra é completamente diferente. E eu não sei, me falaram para botar o terra em comum que ajudava. Para mim eu botei o terra em comum e ele simplesmente não funcionava. Para mim o que resolveu foi isolar ele completamente. Isso deixou sem problemas alguns. Mas se eu ligo o terra no computador e no gabinete, eu não tenho problema nenhum. Se eu ligo terra no Arduino e no gabinete, daí eu tenho problemas. Eu não sei direito, porque o terra do computador tá ligado com o terra do Arduino, então não faz todo sentido do mundo, mas é o que funciona pra mim. Se eu ligar o terra dos dois juntos, não tem problema, mas eu não ligo terra no Arduino. Pra mim isso não funcionou. Drive da China. Uma fonte para cada drive. Essa foi uma solução que eu achei que sai o mesmo preço e evita que os motores façam barulho. É meio estranho, mas se tu ligar 3 motores com uma corrente razoavelmente alta em uma fonte dessas da China, ela não vai conseguir manter a tensão suficiente. Ela vai ficar tendo trocas. Até mesmo uma fonte boa não consegue fazer isso. Tem uma fonte de R$700 na minha outra máquina ali e ela faz barulho ainda, porque a frequência de trabalho desses drives é muito baixa, então acaba causando ruído, e o ruído é audível. Então quando tu liga a máquina, os motores fazem barulho. Infelizmente eu botei uma fonte que faz barulho de computador, então ela acaba fazendo barulho, mas essa fonte só faz quando tu liga. Depois de uns 10 minutos ela para de fazer. Então tá bom. O problema é que quando eu ligo ela começa a fazer barulho. Daí depois de um tempo ela para de fazer barulho a fonte e eu acabo esquecendo a máquina ligada, porque a fonte não está mais fazendo barulho e eu acho que eu desliguei. Aqui atrás tá uma área ainda de mudança, né? Esses conectores aqui vão receber alguns fios ainda, por isso que eu não finalizei eles. Mas o DB25 já está pronto, sai um chicote aqui até feio dele, vem um fio bem fininho e sai um chicote bem grosso. Mas eu não tive onde derreter o conector nem nada, aparentemente 2 A, que é o máximo, né, por fase do motor. Tá indo tranquilo, não tive problema nenhum.
E eu tô ligando tudo por aqui, fim de curso tá aqui, terra tá aqui, os motores estão aqui, o que mais tá aqui? Tem os relés estão aqui, relé não de alta tensão, de baixa tensão. Então tá basicamente tá tudo nesse chicote gigante aqui, tá sendo esse DB25. Se eu precisar transportar ela, só desconecto as duas tomadas, que é do lubrificante e da tupia. Desconecto o servo, que é os extras que eu estou botando aqui nessa DB9, porque essa DB25 já encheu. Então é bem fácil realizar o transporte dela. Ali está o servo, já mostrei, as guias. Essas peças de alumínio foram todas usinadas na minha outra máquina, né? Eu mostrei acho que algumas partes para vocês em alguns vídeos. Eu não fiz bem detalhado porque eu não consigo me concentrar para usinar uma peça, porque não é uma CNC fácil de usinar, é muito difícil, porque pode dar 1 milhão de problemas. Então eu prefiro fazer uma coisa de cada vez, eu não consigo fazer várias tarefas ao mesmo tempo e o negócio funciona. Aqui eu só botei de acoplamento, eu botei uma mangueira de gasolina de carro. Deixa eu ver se vocês conseguem ver ali mais pertinho. Uma mangueira de gasolina de carro com abraçadeiras e pregos para deixar ela bem rígida. 2 preguinhos, então ela continua sendo flexível. Nossa, que tremedeira, que partos. Que tremedeira. Então ela continua sendo bem rígida, mas ela é flexível ao mesmo tempo, o suficiente para não aumentar a carga no motor. Nesse aqui eu usei abracadeiras diferentes. Opa. Essa abraçadeira aqui eu considero até um pouco melhor, ela consegue apertar mais, mas a mesma ideia dos pregos. Até agora não tive problema nenhum. Eu consigo 1500 mm por minuto com essa máquina, no máximo, como vocês já viram no vídeo aí. E para mim isso é baixo, eu quero 3000 e talvez umas rampas de aceleração mais altas, mas vamos trabalhando nisso aí. Certamente eu vou arrumar isso em breve, sem problema algum. Aqui é basicamente um cabo daqueles de passar em parede. Eu tive boas experiências com ele naquela minha outra máquina, ele não rachou nem nada, como algumas pessoas falaram. E tá lá ainda. Esse aqui tá um pouco de estresse aqui nessa parte, mas vamos ver. Também não é uma coisa muito importante. Se um dia der problema eu faço de outro jeito, sem problema algum. Bom, a qualidade do vídeo não foi muito boa, eu tive que trocar para gravação manual, mas não tá ruim também, tá? Vocês queriam ver a máquina, tá aí. Eu vou estar fazendo mais testes de precisão, de deformação nela. Eu vou estar usinando coisa em alumínio, como vocês podem ver, eu já dei uma usinada em algumas coisas aí, só para pegar a manha dela, para ver se tinha alguma coisa errada, né, antes de fazer algum vídeo para vocês e ter que depois fazer outro vídeo falando que eu arrumei. Mas tá perfeito, tá funcionando certinho. É só agora atualizar ela um pouco, botar um dissipador de calor no motor, umas redução não, né, umas relação, e vai ficar show de bola. Mostrando geral, isso aqui, uma CNCzinha bem bonitinha, dá pra brincar aí com ela. Mas é isso aí, eu vou estar fazendo uns vídeos melhores, né, mais focados ali, então vai estar no tripé, vai estar com a voz mais constante, mas não vai ter dedo na frente da câmera, eu espero. Mas é isso aí, eu já até consegui uma iluminação aqui para gravação, bem
Claro que não é ideal, eu vou ter que dar uma arrumada nisso, a iluminação é bem importante. Aqui é uns testes que eu fiz. Esse aqui foi de encontro com a mesa, mas não tem problema, só uma arranhadinha. Aqui é porque eu passei o dedo, daí ficou meio marcado. Mas a qualidade está decente. Esse aqui foi o último que eu fiz, sem estar avacalhando. E esse aqui também, as paredes ficaram igual daquele lá. Ficaram bem lisas assim, não tem... Claro, tem a marca de usinagem na base, mas está bem bom. Eu estou aprendendo ainda, eu acho que eu estou pegando meio pesado, O barulho está estranho, eu vi na internet que o pessoal com CNC bem rígido aí não mantém o RPM tão baixo, com carga tão alta, mas vivendo e aprendendo. É isso aí, se gostou aí do vídeo, que com certeza não foi perfeito, mas se ajudou alguma coisa, se matou a curiosidade, esse é meu routerzinho, que eu vou estar usando alguns metais aí, que eu vou fazer uns trabalhos mais profissionais. E enquanto eu não arrumo aquele outro lá, que provavelmente eu vou começar em breve, para botar ele, aumentar a resolução, aumentar a rigidez dele. É só em um ponto aí o problema grave. Em 2 pontos, na verdade, o problema grave dela, que está atrapalhando bastante. Mas no geral ela tá boa, não tem problema nenhum. Isso aí, valeu, falou, e a gente se vê. Se gostaram da minha ideia aqui, os papelões para não cair sujeira nas guias, talvez eu bote uma borracha aí para ficar mais bonitinho no futuro, mas os papelão tá me servindo perfeitamente.